Hoje estaremos trabalhando uma habilidade do 8º ano do ensino fundamental, que é a habilidade número 10. E o que nos diz a habilidade número 10? Identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as figuras seguintes. Então, o que nós vamos trabalhar hoje são com a identificação da regularidade de uma sequência. O que nós vamos trabalhar bastante e nós vamos destacar é a identificação da regularidade de uma sequência. Só que para isso aconteça, nós vamos ter que rever alguns conceitos que já foram vistos no 7º ano, como, por exemplo, sequência, termo geral, expressão algébrica e razão. Essas são as definições que ao longo da aula nós vamos estar aí relembrando do ano passado. Mas primeiro nós temos que pensar, o que realmente é uma sequência? Vamos lembrar da sala de aula. Na sala de aula, quando o professor vai fazer a chamada, ele começa pelo número 1, 2, 3, 4. Então, tem uma determinada ordem. Então, esta ordem nós chamamos de sequência numérica. Nós não utilizamos para fazer a chamada todo diversificado, número 35, número 2. Sempre nós seguimos uma determinada ordem. Então, esta ordem nós chamamos de sequência de números. Como também podemos citar como exemplo os meses do ano. Começamos com janeiro, fevereiro, março, abril e assim sucessivamente. Ou seja, nos meses do ano nós também temos uma determinada sequência. Então, como que nós podemos, para começar a nossa aula, nós podemos definir então o que é uma sequência? Sequência é, na verdade, todo conjunto em que consideramos os elementos dispostos em uma certa ordem. Então, ele tem que estar numa certa ordem, seja numérica, seja em figuras, seja no meses do ano. Por exemplo, foi o que nós acabamos de citar aqui. Nós temos janeiro, fevereiro, março, dezembro e assim por diante. São sequências dos meses do ano. Como também nós temos os numerais 0, 1, 2, 3, que nós chamamos de sequência dos números naturais. E também, como exemplo, temos aí os dias da semana: segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, que nós chamamos de sucessão ou sequência dos dias da semana. Então, todo aquele conjunto que estiver em uma determinada ordem, nós chamamos de sequência. Então, a primeira coisa que nós temos que observar é a sequência dos números. Só que nós não podemos parar por aí. Eu tenho aqui, como exemplo, 4 sequências. Observe as 4 sequências que nós temos aqui. Então, eu tenho a sequência A, que é 1, 5, 9, 13, 17, 21. Temos a sequência B, 18, 15, 12. Temos a sequência C, que é 3, 6, 9, 12, 15, 18. E temos a sequência D, que é 8, 16 e 24. Analisando essas 4 sequências, podemos pensar, mas o que é que nós temos de diferente, mesmo parecendo idênticas, o que é que nós temos de diferença entre essas 4 sequências? Aí é que nós vamos começar então a diferenciar uma da outra e também já relembrar alguns termos matemáticos que já foram vistos no 7º ano.
4 sequências e observando as sequências A, B, C, D, vamos ver o que elas têm de diferente. Observando a sequência A, nós vemos que nós temos aí os números 1, 5, 9, 13, 17 e 21. O que nós podemos, olhando essa sequência, o que nós podemos observar? A primeira coisa que nós podemos observar é que essa sequência, ela começa com o número 1 e ela termina com o número 21. Então, quando uma sequência tem o seu primeiro número e o seu último número, nós chamamos ela de sequência finita. Sequência finita é a mesma coisa de nós falarmos que é uma sequência que tem fim. Então, uma sequência finita é uma sequência que tem fim. Ou seja, quem é o primeiro número? O 1. Quem é o último número dessa sequência? O 21. Então, quando nós temos uma sequência fechada com o primeiro e o último termo, nós chamamos de sequência finita. Então, essa é a primeira observação que nós teremos que fazer. Segunda observação, eu tenho o número 1 e o 5. Então, vamos pensar, o que eu tive que fazer para sair do 1 e chegar até o número 5? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, para chegar do 1 até o número 5, eu tive que adicionar 4 números. Então, do 1 ao 5, eu tive que somar 4 números. Do 5 ao 9, eu também tive que somar 4 números. 5, 6, 7, 8, 9. E assim sucessivamente. Ou seja, do 9 ao 13, eu também somei 4 números. Do 13 ao 17, eu também somei 4 números. Vocês estão vendo que está se repetindo esta soma de 4 números. E por último, do 17 para chegar no 21, eu também tenho 4 números. Se eu fosse continuar essa sequência, eu precisaria fazer o quê? Pegar o termo anterior, somar mais 4 e já encontrar o próximo número. Ou seja, se eu quisesse escrever mais um número dessa sequência, eu teria 21 mais 4, que daria 25. Ou seja, para construir esta razão, nós temos aí razão 4. Para construir essa sequência, nós determinamos uma razão 4. Ou seja, para essa sequência, já determinamos, primeiro, que ela é uma sequência finita, porque tem o primeiro e tem o último termo. Segundo, determinamos a razão aonde nós vimos que para sair de um número e chegar no outro, nós tivemos que somar 4. Terceira parte, para cada número desse, nós damos um nome. Como que eu vou chamar esse primeiro número? Eu vou chamar de A1. Mas 1 porque é esse número 1? Não, 1 porque é o primeiro termo. O número 5 eu vou chamar de A2, porque é o segundo termo. O 9, A3, porque é o terceiro termo. O 13, A4, A5 e A6. Ou seja, para cada número nós damos um nome. Ou seja, A1, primeiro termo, A2, o segundo termo. Então, se eu perguntasse para você, quem é o A5? Então, nós iríamos lá no A5
e observaríamos que é o número 17. Então, nós temos para cada número um nome, que nós chamamos de termo. Qual é o termo? A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Então, olhando esta nossa sequência, nós sabemos que é uma sequência com 6 termos. Uma sequência de 6 termos. Então, vamos de novo. Já sabemos que é uma sequência finita, porque tem o primeiro e o último termo. Sabemos que existe uma razão, porque para sair de um número para o outro, nós tivemos que somar 4. Colocando os seus devidos nomes, A1, A2, aos seus termos, nós sabemos que tem 6 termos. E para finalizar a nossa atividade A, nós pensamos assim: se eu for colocar aqui o A7, eu vou precisar do A6. Por quê? Porque eu vou ter que somar com 21 mais 4. Então, quando eu tenho uma sequência onde eu preciso do número anterior, nós chamamos de sequência recursiva. Sequência recursiva. Então, o que nós precisávamos saber do exemplo A era isso. Então, recapitulando, nós vamos fazer esse primeiro exemplo A passo a passo para vocês entenderem bem. Aí depois os outros nós já vamos acelerando um pouco. O primeiro exemplo, então, retomando o primeiro exemplo. Nós temos uma sequência onde o primeiro termo é 1 e o último número é 27. Para eu montar a minha sequência, eu tive que somar com um número. Qual é esse número? O número 4. Então, a esse número 4 eu chamo de razão. Razão 4. Colocando-se os devidos termos em cada número, A1, A2, A3, A4, A5 e A6, eu sei que essa sequência ela é uma sequência de 6 termos. E se eu tivesse que fazer mais um termo, eu precisaria do termo anterior. Então, sempre quando eu for construir uma sequência, eu preciso do termo anterior, nós chamamos de sequência recursiva. Então, esse é o nosso exemplo A. Exemplo B. O exemplo B, já temos algo diferente do A. O que nós podemos observar de diferença do exemplo B para o exemplo A? O exemplo B, nós temos o 18, o 15 e o 12. E nós temos as reticências, os 3 pontinhos, diferente do nosso exemplo A, que parava no número 21. Ou seja, a nossa sequência B, ela não é uma sequência finita, ela é uma sequência infinita. Infinita por quê? Porque nós temos os 3 pontinhos, nós temos a reticências, que diz que essa sequência tem continuação. Ou seja, nós conseguimos então falar para vocês qual é o último número dessa sequência? Não conseguimos. Nós conseguimos falar quem é o primeiro, mas o último eu consigo falar para você quem é? Não consigo. Por isso que nós chamamos de sequência infinita. Então, essa é a primeira coisa que nós olhamos. Segundo, tem também uma regularidade. Nós temos aqui algo que nos ajuda a descobrir quem são os números. Bom, se eu sair do 18 e cheguei no 15, o que eu tive que fazer? Eu tive que diminuir 3. Então, do 18 para chegar no 15, eu tirei
3. Do 15 para eu chegar no 12, eu também tirei 3. E está perguntando aqui para mim, quem é esse termo? Então, quem é esse termo? Vamos pensar de novo. Esse 18 eu chamo de A1. 18 é o A1. O 15, A2. O 12, A3. E agora eu quero saber, quem é o meu A4? Quem é o meu quarto termo? Olhando aí a regularidade que nós temos, sempre eu estou tirando 3, subtraindo 3. Então, 12 tira 3, vai dar 9. Então, o nosso quarto termo é 9. Então, nós temos uma sequência de 18, 15, 12, 9 e assim por diante. Parei, o 9 é o meu último termo? Não, o 9 não é o meu último termo. Ou seja, então nós temos uma sequência infinita. Se nós temos uma sequência infinita, é sinal que nós temos uma sequência que não tem fim. Nós não conseguimos chegar até o N. O que é o N? O nosso último termo. Já na questão A, quem seria o nosso N, que é o último termo? O número 21. Ou seja, então, vamos lá, diferenciando a questão A para a questão B. Na questão A é uma sequência finita e na questão B é uma sequência infinita, onde aqui temos o primeiro e o último termo e aqui nós temos o primeiro, porém nós não temos o último termo. Até aqui, então, temos aí duas sequências diferentes. Então, nós temos agora o exemplo C e o exemplo D. Comparando o exemplo C e D com o A e B, nós já podemos definir algo que nós já vimos nos outros dois. Primeira coisa, a minha sequência do item C, ela começa com o número 3, que é o nosso A1. Só que se eu perguntar quem é o último termo, nós temos o último termo? Não. Por quê? Porque ele está com a reticências, ele está com os 3 pontinhos, que não significa o que isso em matemática? Que a sequência ainda continua, que nós não vamos parar no número 18. Então, a primeira coisa que nós já vamos definir aqui na questão C, que já está clara, porque nós fizemos aqui a A e a B, é que essa sequência é uma sequência infinita. É uma sequência infinita. Olhando, então, a nossa sequência, sabemos que tem o primeiro termo, porém não temos o último termo. Então, já decidimos, já vimos que ela é uma sequência infinita. Mas qual é o diferencial desta sequência para as outras duas sequências? Olhem bem, eu acho que na hora que eu começar a falar, vocês já vão lembrar de algo. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Se eu tivesse o próximo, 21, 24. Então, nós temos, na verdade, o que aqui? Nós temos os múltiplos do número 3. Nada mais é do que uma tabuada. Então, nós temos os múltiplos do número 3. Então, o que acontece? Ó, vamos pensar comigo. O que é o 3? O 3 é 1 vezes o 3, que é 3. O que é o 6? O 6 é o
Vamos continuar até aqui, ó. O que nós temos depois? 4 vezes 3, que vai ser o 12. 4 vezes 3, que é o 12. 5 vezes 3, que vai ser 15. 6 vezes 3, que serão 18. Então, olha bem, nós estamos trabalhando com múltiplos de 3. Agora eu pergunto para você, vamos pensar junto comigo. Se eu quiser um número a 20, será que eu vou ter que fazer toda a minha sequência até chegar no 20? Olha a minha pergunta. Será que nós teremos que fazer a minha sequência toda até chegar no 20? Não. Por que não? Olha, o 3 é o nosso A1, é o primeiro termo. Então, 1 vezes 3. O 6 é o nosso A2. Então, segundo termo vezes 3, 2 vezes 3, 6. O A3, 3 vezes 3, 9. O A4, 4 vezes 3, 12. E assim sucessivamente. Ou seja, nós estamos usando a nossa posição da figura para encontrar o seu número. Ou seja, nós temos múltiplos de 3. Agora, então, vou voltar à minha pergunta. Se eu tiver que calcular o A20, eu vou ter que fazer toda a minha sequência até chegar no A20? Não. Por quê? Então, vamos lá. Eu quero achar, então, o meu A20. Quem é o meu A20? Que posição que ele está usando? Que posição que ele se encontra? Na 20ª. Então, 20ª posição. Vezes, nós estamos trabalhando com múltiplos de quanto? De 3. 20 vezes 3, 60. Então, quem vai ser o nosso 20º termo? O 60. Então, ou seja, eu preciso do número anterior para eu poder calcular o meu A20? Não, já é diferente dessas duas, na qual eu precisava do número anterior para poder calcular o próximo. Já neste caso, eu não preciso. Então, nesse caso, eu vou chamar de sequência não recursiva. Sequência não recursiva. Por que sequência não recursiva? Porque eu não preciso do número anterior para poder calcular o próximo. Então, a partir daqui, eu espero que vocês já estejam aí começando a descobrir e perceber a diferença da recursiva para a não recursiva. E o último exemplo, que é o nosso exemplo D, vamos lá. A primeira coisa que nós estamos olhando nos outros exemplos. Agora, eu acho que você já é capaz de responder rapidinho. Ela é finita ou ela é infinita? Ela é infinita, porque nós temos os 3 pontinhos, nós temos as reticências. Então, nós já sabemos que a minha sequência, ela é infinita. Se a minha sequência, ela é infinita, nós sabemos, então, que nós não temos o último termo, porque ela não tem fim, ela é infinita. Mas nós temos o primeiro termo. Vamos pensar junto comigo de novo. Eu tenho 8, eu tenho 16 e eu tenho o 24. 8, 16, 24. Qual o múltiplo que eu estou trabalhando aqui? Números múltiplos de 8. Múltiplos de 8, ou seja, a tabuada do 8. Então, aqui nós estamos, nesse exemplo D, utilizando os múltiplos de 8. Múltiplos de 8. Usando a ideia do nosso exemplo
C, o 8 é o A1, o 16 é o A2, o 24 é o A3 e eu quero saber quem é o meu A4. Então, vamos lá. Se o 8 é o A1, então eu tenho o 8 é o meu A1. O que eu fiz? 1 vezes 8, que deu quanto? 8. O meu A2, que é o segundo termo, é o quê? 2 vezes 8, que vai ser 16. Então, nós estamos utilizando os múltiplos de 8, lembrando disso. O meu A3 vai ser quanto? 3, que é a terceira posição, vezes 8, que vai dar 24. Agora eu pergunto, quem é o nosso A4? O A4, ele vai estar ocupando qual posição? A quarta posição. Múltiplos de quem que nós estamos olhando? De 8. Então, múltiplos de 8. 4 vezes 8, 32. Então, nós achamos aqui o nosso quarto termo, que é o 32. Mas e se eu também fizesse a mesma pergunta para vocês? Se eu tenho toda essa sequência e eu quero achar, então, o nosso A10. A10. Eu terei que fazer essa sequência toda até chegar no A10? Não, nós já sabemos que o A10 ocupa qual posição? A 10ª posição. Então, nós já sabemos que o A10 ocupa a nossa 10ª posição. Então, vamos lá. Quem é o meu A10? Se ele ocupa a 10ª posição, então o meu A10 será 10 vezes o múltiplo de 8. Então, o nosso A10 será 80. Ou seja, também não preciso do número anterior para que seja achado, então, os próximos termos. Quando eu não preciso do número anterior para encontrar meus próximos termos, nós chamamos de sequência não recursiva. Nós vimos as sequências em formas numéricas. Agora nós vamos ver as sequências em forma de figuras. Então, observem aqui que eu tenho 3 figuras e esse exercício encontra-se no caderno do aluno, na página 67 e é o exemplo 2.5. Então, você vai lá no seu caderno do aluno, na página 67, que você vai encontrar esse exercício. Então, aqui nós temos uma sequência de figuras. Observando as figuras, olha bem, sabendo que cada figura da sequência possui uma posição N. Então, a primeira dica que ele já nos deu, que ela tem a posição N. Se ela tem a posição N, a nossa figura é o nosso N1, que está na primeira posição. A nossa figura 2 é N2, que é a nossa segunda posição. Figura 3 é o N3, porque é a nossa terceira figura. Ou seja, nós temos que prestar muita atenção na hora de resolver esses exercícios, porque esses números que acompanham a palavra figura, ele nos indica qual é a posição da figura. E isso é muito importante para nós quando nós estamos resolvendo nas formas de desenho. Então, vamos continuar. Olha, há uma posição N e que está indicada por um número. Encontra-se uma... Então, nós vamos ter que encontrar uma expressão algébrica que defina o total de quadradinhos da figura genérica
expressão algébrica? Expressão algébrica é como se nós tivéssemos que encontrar uma fórmula para nós fazermos os próximos desenhos. Por exemplo, eu tenho a figura 1, a figura 2 e a figura 3. Se eu pedir quantos quadradinhos tem na figura 100, você teria que fazer todos os 100 desenhos para encontrar quantos quadradinhos tem na figura 100? Não. Então, por isso, a necessidade de nós aprendermos o que é, na verdade, a expressão algébrica. Lembrando que eu disse, se eu pedisse a vocês para encontrar a quantidade de quadradinhos da figura 100, se vocês teriam que fazer 100 desenhos até chegar lá. Ou seja, a expressão algébrica vai colaborar conosco para isso. Mas olha que interessante. Na figura 1, eu tenho quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 quadradinhos. Em uma fileira, eu tenho 5 quadradinhos. Na figura 2, eu tenho 5 quadradinhos, mais 5 quadradinhos. Quantos quadradinhos eu tenho aqui? 10. Eu tenho 5 quadradinhos. Aqui eu tenho 5 mais 5, 10 quadradinhos. Vai observando já o que nós temos em comum em um com o outro. Na figura 3, eu tenho 5 quadradinhos, mais 5, mais 5. Ou seja, eu tenho 5, 5 e 5. Quantos quadradinhos eu tenho na figura 3? 15. 15 quadradinhos na figura 3 e eu tenho 10 quadradinhos na figura 2. Resumidamente, 5 quadradinhos na figura 1, 10 quadradinhos na figura 2 e 15 quadradinhos na figura 3. O que eu posso pensar então em relação a esses quadradinhos que eu estou olhando? Será que tem algo a ver com os múltiplos de 5 e com o número da nossa figura? Vamos observar. A nossa figura, que número que é? 1. Uma vezes quem? O 5. Quanto que é 1 vezes 5? 5. Na nossa figura 2, ela está em qual posição? 2. 2 vezes 5, que é igual a 10. E aqui, na figura 3, eu tenho 3 vezes o 5, que é igual a quanto? A 15. Olhando essas 3 figuras, quem é o número que está se repetindo? O número 5. Então, nós sabemos que aqui nós temos os múltiplos de 5. Então, nós temos os múltiplos do número 5. Se nós temos os múltiplos do número 5, então vamos lá. Vamos montar, então, a nossa expressão algébrica. Se eu fosse pedir aqui, a nossa figura N, a nossa próxima figura, quantas fileirinhas de 5 eu teria que fazer? 4. Por que 4? Porque a nossa figura estaria na 4ª posição. Se ela estaria na 4ª posição, seria 4 vezes o 5, que daria quantos quadradinhos? 20. Ou seja, eu preciso desenhar todos os quadradinhos até chegar no A100? Não. Então, eu vou achar uma expressão algébrica. E essa minha expressão algébrica será assim: AN, ou seja, o termo que eu quero,
nossa figura. Então, a n igual a 5n é igual à nossa expressão algébrica que nós estávamos procurando. Agora vamos voltar à minha primeira pergunta. Se eu quero achar o A100, eu vou ter que desenhar todos os números? Não. Qual é a posição do A100? 100. Não é a centésima figura? Então vamos pensar. O A100 vai ser a minha figura de 100. Vai ser a minha figura 100. Para eu achar o A100, quantos quadradinhos eu tenho, eu vou substituir na minha expressão algébrica. Como isso? Então, a minha figura A100 é igual a 5 vezes o 100, que é a minha figura do centésimo. A100 é igual a 5 vezes 100, 500. Ou seja, quantos quadradinhos eu vou ter na minha centésima figura? 100 vezes 5, que são 500 quadradinhos. Ou seja, nós precisamos do auxílio da expressão algébrica para facilitar o nosso trabalho. E nós termos que fazer 100 desenhos para nós acharmos, então, quem é a nossa centésima figura. Então, agora, espero que vocês tenham olhado e entendido bem. Olha, figura 1, uma fileirinha de 5. Figura 2, 2 fileirinhas de 5. Figura 3, 3 fileirinhas de 5. Então, quando surgirem figuras, nós temos que olhar e observar as regularidades que existem nela. Por isso que nós chegamos que no AN é igual a 5 vezes N, ok? Então, agora nós vamos para o nosso próximo exercício. O nosso próximo exemplo é esse aqui. Descobrir o padrão da sequência. Então, nós temos que descobrir aí o padrão de uma sequência que exige observar com atenção de uma figura para outra o que mudou e o que não mudou. Quando buscamos escrever uma expressão algébrica, então vocês estão observando que a expressão algébrica nos garante descobrir as figuras próximas, sem depender das primeiras que nós já fizemos. Então, nós vamos buscar escrever uma expressão algébrica que represente, pensando também em números. Então, vamos lá. Observe essas 4 figuras. O que você vê nelas de diferente? A primeira coisa que eu chamei a atenção no exercício anterior, que foi o quê? O número da figura. Essa figura é a primeira figura, ó, tem o número 1. Então, aqui nós temos que N é igual a 1. Essa figura é o quê? Figura 2. Então, nosso N vale 2. Essa figura é a número 3. Então, olha, vocês observam a importância dos números que vêm acompanhado com a palavra figura e também o N igual a parte. O que nós podemos observar agora nesta sequência que já é diferente do exercício anterior? Observem comigo. Quantos quadradinhos eu tenho aqui? 1. Então, eu tenho 1 quadradinho. Quantos quadradinhos eu tenho aqui nesta fileira? 2. Será que tem algo em comum com o número da figura? 1 quadradinho, figura 1. 2 quadradinhos, figura 2. Olha aqui. 3 quadradinhos, figura 3. 4 quadradinhos, figura 4. Então, nesta linha aqui, nós já achamos algo em comum.
que na verdade o número de quadradinhos é o número da figura. Então aqui é o número da figura. Ou seja, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho o 4, que são os números da figura. E os quadradinhos que eu deixei em branco? O que nós temos que fazer? Observem comigo. Quantos quadradinhos sobraram aqui? 1. Quantos quadradinhos sobraram em branco aqui? 2. E aqui? 3. O que nós temos que analisar? E aqui não sobrou nenhum. Aqui 0. Então, o que nós podemos observar? 2 menos 1. 3 menos 1. Que deu quanto? 2. 4 menos 1. Que sobrou quantos? 3. Então, os nossos quadradinhos em branco é o número da figura menos 1. É o número da figura menos 1. Então, de novo, para que você entenda bem, a última linha é a figura, certo? O número da figura. Figura 1, 1 quadradinho, figura 2, figura 3, 3 quadradinhos, e figura 4, 4 quadradinhos. Agora, e os que ficaram em branco? Nós percebemos que é o número da figura menos 1. Então, olha, 1 tira 1, não sobrou nenhum em branco. 2 tira 1, 1. 3 tira 1, 2. E 4 tira 1, 3. Então, agora que vem o problema, nós temos que montar a nossa expressão algébrica. Para montarmos a nossa expressão algébrica, nós vamos começar com o termo geral. A n é igual. Qual foi o termo que eu achei aqui na minha primeira observação? N. Mais o termo que eu achei na minha segunda observação. N N menos 1. Então, agora vamos ver. A N é igual. Vamos juntar os termos, somar os termos que tem as letras N. Quando não tem nada aqui, eu sei que tem o número 1. E aqui também tem o número 1. 1 mais 1, 2. 2 N menos 1. Esse é o que nós encontramos como expressão algébrica. Vamos ver se isso está correto, o que nós achamos? Vamos tirar a prova real, ver se está realmente correto? Olha bem, nós encontramos que a N é igual a 2N menos 1. Vamos ver se realmente está correto o que nós encontramos. Na nossa primeira figura, quanto vale o nosso N? 1. Então, vamos lá, ó. A 1 é igual a 2 vezes o 1 menos 1. 2 vezes 1, 2. 2 tira 2 vezes 1, 2. 2 tira 1, 1. Tem um quadradinho aqui? Tem. A segunda figura, A2. A segunda figura é 2 vezes. Quanto vale o nosso N na segunda figura? 2 menos 1. 2 vezes 2, 4. 4 tira 1, 3. Temos 3 quadradinhos aqui? Sim. 1, 2, 3. A3. O A3, quanto vale o N? 3. Então, 2 vezes o 3 menos 1.
quadradinhos aqui? Sim. E por último, o nosso A4. O nosso A4, aonde? É igual a 2 vezes 4 menos 1. Então, o nosso A4, 2 vezes 4, 8. 8 tira 1, 7. Temos 7 quadradinhos aqui? Sim. Então, a nossa expressão algébrica que nós encontramos está correta. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que é a sequência, tanto na parte de números, como também de figuras. Até a próxima!